Por favor, Marco, está contigo a palavra aí. Ok, Roberto, obrigado, Andar, pela confiança, obrigado às pessoas que estão participando conosco, é um prazer estar com todos vocês aqui, nesse bate-papo legal sobre a distribuição e as perspectivas futuras. Bom, falando um pouco de adubo, o Brasil está perdendo uma oportunidade enorme. Pra vocês terem noção, o mercado internacional de fertilizantes, os adubos caíram em média, nitrogênio, fósforo e potássio, 25%. No mercado nacional, eles estão 3% mais caros. Isso devido à questão do dólar, que nós estamos sabendo. O dólar, de julho do ano passado para cá, subiu 46%. E no final do ano para cá, uma média de 3,94% no ano passado, nós estamos com 37% de aumento. Então, o fertilizante caiu 25%, o dólar subiu. Por outro lado, ele favorece o preço dos grãos. Então, você tem a contrapartida. E aí, então, o Lauro falou muito bem, né, a possibilidade agora de negócios vantajosos para o produtor é na base de troca. Se ele for comprar em reais, obviamente ele teria que travar suas sacas também de soja, de milho, para garantir o preço, que o preço está muito competitivo. E na base de troca, hoje nós estamos em média, pelo menos, no mínimo, 10% abaixo da relação do ano passado. Então, essa é a hora de fazermos negócios com troca mesmo. Quem não está operacionalizando com troca deve entrar nesse ritmo, porque, como o Lauro falou da questão de capital de giro, da necessidade de se obter mais capital de giro para essa relação com o fertilizante, que realmente demanda capital das revendas, porque normalmente as empresas de fertilizantes não financiam, então eles vão ter que financiar com capital próprio ou via banco, e a gente sabe que os bancos agora estão enxugando o fornecimento de crédito, linhas que estavam abertas deram uma diminuída, o percentual de juros aumentou, né, do que estava antes do Covid. Então, a gente vê que para o próprio o revendedor há um enxugamento de crédito também. Então, o que o Lauro fala nas ofertas de troca, e aí, Lauro, quando você comentou também da questão de margens, né, e você tem um contraponto, porque realmente agora nós vamos precisar de ampliar margens para poder suprir essa necessidade. O contraponto é a necessidade de capital de giro, que muitas vezes forçam as margens para baixo do distribuidor, uma necessidade de fazer giro na sua operação. Então, assim, existe o ponto e o contraponto dessa mesma história, né? As consolidações realmente se fortalecem devido ao enfraquecimento de algum distribuidor ou outro. Isso também é uma possibilidade real que o Lauro colocou. A gente tem que ficar atento a isso. E o capital maior aí, quando ele fala na necessidade de capital de giro, é que a grande despesa nossa, foi dita inclusive pelo Matheus, é a questão de recursos humanos, né? E aí a gente tem que fazer girar esse custo todo na nossa mão, embora você consiga capital de giro com as indústrias de químicos e sementes, você precisa de capital de giro para girar a despesa do dia a dia. E aí, de novo, essa questão dos bancos impera, e dá um contraponto também que acaba ficando mais difícil de conseguir. Enfim, no caso de fertilizante, nós estamos perdendo o melhor momento da história de fertilizantes. Nós estamos nesse mercado, eu particularmente estou nesse mercado há 31 anos, e é o melhor ano de preço internacional de fertilizantes, e infelizmente essa alta demasiada do dólar gerou esse custo adicional. É isso. Volto com você, Alberto. Muito obrigado, Marco, pelos comentários. Gostaríamos, então, agora de convidar o professor Lino para nos dar aí as dicas, né, para uma boa travessia e retomada na gestão dos negócios. Professor Lino, fique à vontade. Okay. Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, aceitando aí o convite da Andave, interagindo com a marca de Strat. O ano passado tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho muito interessante na área das iniciativas digitais no agronegócio, e isso nos permitiu entender melhor o que aconteceria. E eu coloquei aqui um desafio relativamente importante, mas para todo alpinista bem equipado e com uma boa estratégia, chegar no pico é uma questão só de tempo. Mas antes de começar a falar de algumas dicas que eu trouxe para vocês, eu fiz uma pesquisa e fui buscar alguns desafios que nós tivemos, mais do que crises, na década passada,
Então, esses dois livros aí do lado esquerdo, o Cash Rallies, é um livro excelente, que foi publicado logo após o estouro da bolha, lá de 2000, e ele dá 7 dicas muito legais para você trabalhar e atravessar e fazer uma subida aí de montanhas mais difíceis, né? O Ben Horowitz, que é o segundo livro que aí aparece, o Ben Horowitz, talvez poucos o conheçam de nome, mas ele é o criador das nuvens. Ele que nos permite estar hoje falando para vocês, gravando essa apresentação. Mas esse livro me chamou muito a atenção, foi publicado em 2015, e ele chamou Do Lado Difícil das Situações Difíceis. Na empresa dele, justamente na bolha, perdeu 80% dos clientes. Ele estava começando a lançar e o livro relata como ele conseguiu lidar com essa situação e ter um resultado satisfatório. O Chris Hook, eu conheço já de algum tempo, e o subtítulo do livro aí, O Retorno para o Crescimento em Tempos Turbulentos. E ele fez uma análise muito criteriosa de 2.000 empresas, identificando os desafios e como essas empresas conseguiram ter resultados favoráveis. E eu estou colocando aqui entre as dicas o que ele apresentou como 4 dessas possibilidades. E um livro recente, aí do Walter Longo, que eu aprecio muito, e o prefácio é do Luiz Felipe Pondé, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Média. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e eu abordo sempre esse contexto, nós pertencemos ao grupo de empresários e não ao grupo de economistas. A diferença fundamental entre o empresário e o economista é que o economista trabalha aí com a Idade Média, que o Walter Longo preconiza como algo que está findado, né? E o administrador, e na apresentação do Paulo, isso ficou claro, falar que o agronegócio está bem depende, se nós olharmos aí para grãos, uma perspectiva positiva, HF, cana-de-açúcar, nós temos os nossos desafios. E justamente o empresário, o que ele precisa é, dentro do seu ambiente competitivo, conhecer as variâncias e onde ele está ali do lado direito da curva, que propicia melhores resultados. Pegando as dicas ou as propostas desses livros, todos eles, os 3 primeiros abordando como as empresas se saíram, e o último falando desse contexto da Idade Média, eu trouxe para vocês aí um conjunto de 9 dicas. Essas 9 dicas, elas estão relacionadas não apenas ao contexto do Covid-19, mas um contexto que, de uma certa forma, vem impactando a distribuição de uma forma geral. Eu interajo com alguns outros setores em termos de distribuição e posso fazer essa analogia. Mas um primeiro fator importante é priorizar os clientes mais rentáveis. E aí nós temos um impacto que vem, sem dúvida, colocando desafios, além desse do Covid, para a cadeia da distribuição no agronegócio, que é a oligopolização da indústria. Nos últimos 3 anos, nós tivemos uma concentração expressiva de empresas, né? Seja a Dow com a DuPont, seja a Bayer adquirindo a Monsanto, mais recentemente a UPL Arysta. Então, nós temos desse lado do fornecedor um grupo mais oligárquico, são mais oligopólios, e isso, sem dúvida, afeta o poder de barganha do distribuidor. Por isso que é importante, e o Matheus citou lá o nosso estudo, primeira dica, isso aparece lá no livro do Chris Hook, é priorizar os clientes mais rentáveis. Isso é um fator importantíssimo, olhando lá a variância. E esses são clientes médios e pequenos com elevado grau de interdependência e que reconhecem os benefícios gerados pela sua empresa. Quanto maior esse reconhecimento, mais eu estou caminhando para subir lá a montanha de uma forma segura. Segundo ponto
Eu coloquei aí a foto do Bolt, porque quem gosta de atletismo, o Bolt é o grande recordista, e uma coisa que ele sempre deixou claro é que ele nunca conseguiu neutralizar sua largada, que deixava um pouco de problema, mas ele sempre aprimorou a sua chegada. Ele é um camarada que é o recordista dos 100 metros na sua chegada. E é isso que eu gostaria que vocês colocassem como segunda dica para explorar. Identifiquem aquilo que vocês são mais diferenciado, e ser diferenciado é aquilo que vocês mais geram benefícios para os seus clientes. É importante, nesse momento de subida da montanha, priorizar mais o que eu faço corretamente e potencializar, seja ele o meu portfólio de produtos, os meus serviços, o meu relacionamento técnico ou o meu relacionamento comercial e a minha própria imagem. E a equipe interna tem que lembrar continuamente explorar isso na comunicação. Existe um navegador inglês, isso foi muito trabalhado na crise de 2008, o Shakeman, e ele dizia que ele só conseguiu sobreviver ao resultado catastrófico que ele teve. Ele foi o primeiro navegador a chegar no Polo Sul, porque a prioridade que ele tinha para selecionar sua equipe, ele só gostava de gente bem-humorada. Uma boa dica para esses momentos desafiadores é trabalhar com gente bem-humorada. A questão da redução do capital de giro, o Lauro explorou bem isso, só que eu queria colocar um detalhe. Eu não vou falar de contas, tanto a receber como a pagar, porque isso todo já sabe, mas quanto ao estoque, isso é importante, não é uma redução do estoque, é uma otimização do estoque que possibilita você atingir resultados satisfatórios. Uma quarta dica é a otimização das despesas operacionais. O Matheus mencionou a questão digital, e é importante vocês começarem a implementar a transformação digital e utilizar o digital não para se afastar, mas para se aproximar dos clientes. Hoje, mandar mensagens de conteúdo, desenvolver programas de fidelidade inteligentes, fazer um relacionamento técnico via também a exploração dos aplicativos, isso tudo é totalmente viável, e essa nosso evento aqui, patrocinado pela Andav e pela Marketstrata, é um exemplo disso. As pessoas estão mais digitais. Eu diria que ainda nós temos um percentual expressivo de clientes híbridos e analógicos, mas essa palavrinha aí que eu coloquei, Squad, é uma solução muito inteligente para eu me relacionar com aqueles clientes híbridos e digitais. Você vai capacitando-os para se beneficiarem das vantagens da economia de tempo e, principalmente, da comunicação bem feita. Agora, incremente o faturamento, mas seja seletivo. Esse é um dado bem interessante, porque no momento em que nós começamos a nos deparar com os desafios decorrentes, seja do contexto da oligopolização da indústria ou do Covid, que pode gerar uma queda razoável na demanda, eu acho que aumentar o faturamento a qualquer custo, e aumentar o faturamento ao custo não é solução. Muito cuidado com clientes e vendedores, principalmente se são vendedores comissionados, oportunistas, porque a justificativa que a situação está ruim para você reduzir preços, ela está muito frequente. E aumentar o faturamento de forma não criteriosa leva ao... Tem um ditado muito interessante que diz o seguinte, né? Que faturamento sem critério é vaidade, o lucro é sanidade e o caixa é seriedade e verdade. Então, nós temos que olhar bem esse ditado, porque já na crise, como eu falei, eu estive presente aí em alguns segmentos, segmento de cimento, por exemplo, na crise de 2015 e 2016, o faturamento caiu cerca de 40%. E
A única abordagem é que precisava aumentar o faturamento a qualquer custo, isso não existe, sejam seletivos. Mas as dicas aqui, a sexta, ela está lá naquele livro Cash, e isso é muito interessante. Tem um mix de produtos e serviços campeão. Não se iludam com um portfólio excessivamente amplo. Restringam seu portfólio e priorizem os produtos que giram e trazem margem. Esses produtos que giram e trazem margem não podem faltar. Eu não posso ter quebra de estoque. E aí nós nos lembramos daquele livro da final da Idade Média. Eu tenho que ter presente no meu estoque os produtos que giram. Saiam fora de produtos que estão lá criando pó. Reduzam o estoque. Vocês têm que ter um produto campeão. Outra coisa importante, na subida da montanha, inove efetivamente em serviços. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje 50% da comercialização, eles vendem por hectare aplicado. Todo mundo está oferecendo. Eu acho que está na hora das revendas pensarem em vender serviços de aplicação. Eu posso ter serviços de logística. Eu tive no Hub Agro, em Cuiabá, em Mato Grosso. Um dos grandes problemas que nós temos lá é roubo de mercadoria. Por que não eu me aliar a um operador logístico, fazer uma entrega no Just a Day e com seguro de roubo? Vamos ser criativos, porque nós precisamos de criatividade para subir. Uma sétima dica é praticar o preço inteligente. A Andav aí me abriu a oportunidade, eu, outro dia, fazendo as contas, realizei quase 120 palestras falando de preço inteligente no mundo agro. E o livro do Cash Rullis, ele cita o seguinte: aqueles produtos campeões, não tem nenhum problema, você consegue aumentar 0,5% a cada 2 meses ou 1% a cada safra. 2% pode gerar um incremento de quase 70% nos estudos que eu fiz aí para Andav. A oitava dica, e é a última, aparece aí, vocês estão vendo o símbolo da Apple, aparece um 69% e um 16%. Foi mencionado aí nas duas primeiras apresentações que o importante é ter resultado. E justamente um conceito que ainda está pouco explorado é o conceito de profit share e não market share. O que significa isso? Fundamental é ter caixa. A Apple, ela tem 16% de market share nos smartphones, mas ela tem 69% de profit share. Isso significa o quê, pessoal? Significa que do lucro gerado em toda a venda de smartphones no mundo, eles têm 69%. E aí fica esse convite para vocês refletirem. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, isso eu aprendi com um grande empresário brasileiro, numa dessas crises que nós tivemos no passado, o Germano Roeperter, e ele dizia sempre o seguinte: no momento difícil, celebre sempre os bons resultados. Isso significa que você é um líder atual. Então, chegando lá no alto da montanha, vamos fazer essa travessia com sucesso. Agradeço mais uma vez aí a Andav e o Market Strat pelo convite e espero que tenha sido útil aí para vocês essas 8 dicas que nós apresentamos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lino. É sempre um prazer ouvi-lo aí com os direcionadores, né? São 8 dicas aí que são extremamente úteis. Eu